cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aí eu quero me deter um pouco mais aqui nessa segunda parte. A primeira parte eu falei sobre firmeza, estarmos firmes olhando para Jesus, ser inabaláveis. Agora eu quero passar para essa outra parte da mensagem, que fala sobre estar com os nossos pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O que quer dizer isso? Tudo que você fizer, examine se está de acordo com o evangelho. Paulo falou que se alguém vier com outro evangelho, além do que ele já havia anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Quer dizer, qualquer coisa que tira você do evangelho, é também para tirar a sua paz. É também para roubar a sua felicidade. É para levar você para a perdição eterna. Então tudo que vier fora do evangelho, diga não, rejeite. Porque se você aceitar, vai levar você à perdição. 2 discípulos do caminho de Emaús, eles estavam em Jerusalém. Já expliquei inúmeras vezes que Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Só que eles se esqueceram do evangelho. Eles se esqueceram das palavras que eles haviam ouvido, o evangelho da paz, daquilo que aconteceria com Jesus, que Jesus seria crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria e iria se manifestar então aos discípulos, a várias outras pessoas. E eles se esqueceram desse evangelho. Não ficaram com a mente firme, com o coração firme, com os olhos firmes, esperando o cumprimento daquilo que eles haviam ouvido. E aí eles começaram então a se afastar, a se desviar. E o mesmo acontece hoje. Quando o pastor prega, ensina, e você não presta atenção, você facilmente vai se mover. Você facilmente vai sair do caminho. E é tudo que o diabo quer para prejudicar você. Então não deixe nada mover você do evangelho. E se você se moveu, que o Senhor tenha misericórdia e faça você voltar o quanto antes e correndo, porque você está correndo sério risco. A pessoa que deixou de congregar, a pessoa que deixou de orar, a pessoa que deixou de ler a Bíblia, enfim, a pessoa que abandonou a fé. Não a fé superficial, a fé verdadeira. Ela está correndo um sério risco. E nós temos que orar para que ela volte correndo, porque a vontade do Senhor é essa. Está aqui em Hebreus 12. Capítulo 12 de Hebreus, o versículo 12 diz assim: portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tem gente que cansou, tem gente que os passos desviou do evangelho. Ah, me cansei de igreja, me cansei de Deus. Como vai se cansar de Deus? Que negócio é esse? Cada dia eu quero mais de Deus. Cada dia eu quero aprender mais, cada dia eu quero me aproximar mais, porque Ele me convidou. Que convite maravilhoso Ele fez para você e para todos. Vinde a mim, chegai-vos a mim. Como é que eu vou me afastar? Como é que eu vou me cansar desse Deus maravilhoso, tão glorioso? De jeito algum. E joelhos desconjuntados, quer dizer, a pessoa que estava firme agora está vacilante, tremendo, caindo. E fazei veredas direitas para os vossos pés. A pessoa saiu do evangelho, se desviou, ela tem que voltar, para que os que manqueja não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Deus não quer que a pessoa desvie inteiramente. Tem pessoas que estão desviando, mas não estão completamente desviadas. Tem que voltar a buscar a Deus, voltar a orar, voltar a jejuar. Tem pessoas que evangelizavam, ganhava almas para Jesus, trazia pessoas para a igreja. Tem que voltar a ter aquela comunhão que você tinha, aquele prazer que você tinha. Deus quer isso, e tudo isso você encontra no evangelho. Então, voltando aqui para Efésios, aqueles discípulos, eles saíram de Jerusalém, como eu estava dizendo, porque se esqueceram do evangelho. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Fique firme e não desvie de jeito algum. Vamos aqui ver esse caso desses 2 discípulos, que por esquecerem do evangelho estavam se desviando, mas o Senhor sarou eles. O Senhor sarou a mente deles, sarou o coração deles, que eles estavam chateados, eles estavam frustrados, eles estavam tristes, e o Senhor sarou eles. Eles estavam com as conversas estranhas, e o Senhor consertou eles.
E Ele quer fazer o mesmo com você hoje. Amém? E tudo isso não tem outro jeito que Ele vai usar senão a palavra. Onde está isso daí, pastor? Lucas capítulo 24. Vamos lá. Lucas 24. Eu não irei ler tudo não, depois você pode ler o contexto que você vai ver. Eles saíram de Jerusalém, estavam a alguns estádios distantes de Jerusalém, e Jesus se aproximou, ia falando com eles. Eles não perceberam que era Jesus, os olhos estavam como que fechados, o coração duro. Eles estavam como surdos, não entenderam que era o próprio Senhor Jesus falando. E aí revelaram a chateação na qual estava. Jesus perguntou porque eles estavam tristes e que palavras eram aquelas que eles estavam andando e trocando entre eles. E eles perguntaram: o senhor é apenas peregrino aqui? Não sabe as coisas que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Quer dizer, está falando com o próprio Jesus. Jesus ressuscitado. E não perceberam. Por quê? Porque haviam se esquecido do Evangelho. Haviam se esquecido daquilo que tinham ouvido. Quando você ouve, esquece, aí você vai andar como cego lá fora. Porque é no Evangelho que você tem a luz. É no Evangelho que você tem a direção certa. É no Evangelho que você tem tudo. Se esqueceu, aí acabou. A gente tem que falar com Deus. Deus, o pastor está pregando, não estou entendendo nada. Parece que minha cabeça está no mundo da lua. Eu fico ansioso, ansiosa, preocupado. Eu fico com a mente vagando em outras coisas. Eu não consigo reter, não consigo absorver. E aí Deus vai te ajudar. Tem gente que precisa trazer um papelzinho para anotar, papel e caneta, para depois chegar em casa e rever, até entrar no coração. E fazer daquilo ali a oração dela, a prática diária dela. Aí o versículo 25 diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que Jesus fez? Eles se lembraram do Evangelho que eles haviam ouvido e haviam se esquecido. E por isso estavam agindo como cegos, agindo completamente fora da palavra. Aí eles voltaram para Jerusalém. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Aí você se realiza novamente, como você se realizava quando você andava no Evangelho. Quando a sua mente, o seu coração, os seus olhos estavam firmes no Evangelho. Então, que o Senhor faça, o Espírito de Deus faça o mesmo com todos que têm se esquecido do Evangelho, com todos que têm se esquecido da mensagem que o pastor prega. A palavra ensina em Hebreus, vamos aqui, Hebreus 13, que nós temos que lembrar dos nossos pastores que nos falaram as palavras de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E às vezes a pessoa esquece. Uma vez, não foi nessa igreja não, foi na outra que eu estava, ensinando os obreiros, né, que o obreiro tem que chegar antes dos membros para poder ver como a igreja está, se a igreja está limpa, se tem copo para beber água, se tem água, como estão os banheiros, se está limpinho, né, se tem papel. Quer dizer, o obreiro tem que chegar antes para ver tudo, ele é obreiro. E a irmã falou que toda vez que chegava na igreja é como se minha voz falasse assim, ó, tem que ver o copo, tem que ver a água, tem que ver... Ela disse que, lógico, não vai ficar ouvindo vozes não, pelo amor de Deus, tá, pessoal, senão você está perturbado, não é ficar ouvindo voz não, mas é como se você tivesse, aquela palavra fala com você, aquela instrução, aquela orientação, porque isso não deixa de ser palavra de Deus. Pastor, mas isso é palavra de Deus? Precisa fazer tudo decentemente e com ordem, que nós temos que ter zelo com a casa do Senhor. Palavra de Deus, não tem nada fora da palavra, se é a palavra de Deus. Então, você vê que a irmã estava com temor no coração, porque se é uma pessoa que não tem temor, entra aqui e sai aqui. Então, nós não podemos esquecer.
Aí você vai fazer algo, poxa, mas o pastor pregou isso, isso e isso. Não, não vou fazer isso daqui não. Está fora da palavra. Está fora daquilo que eu aprendi. Mas às vezes o inimigo quer fazer a pessoa esquecer. Para quê? Para trazer perturbação. Lembra o que eu falei? É só no evangelho que você tem a paz. É só no evangelho que você tem todas as bênçãos que você precisa. João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se você tem facilidade em esquecer, peça o auxílio do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a lembrar, a fim de que eu não erre, a fim de que eu não me desvie. Aí você vai ter a paz, porque Jesus diz mais: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí você não vai viver perturbado, atemorizado, quer dizer, cheio de medo, de espanto, ainda que a terra se mude, ainda que venham as tempestades, as ameaças, você vai estar em paz, porque o Senhor é a sua paz. João 16, é um pouquinho à frente aí. João 16, versículo 33. Jesus dizendo aqui: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. É só em Jesus, é só no Evangelho. É só olhando para Ele, com a mente firme nele, com o coração firme nele. Aí você crê que Ele está à sua volta. Aí você crê que ao romper da manhã, Ele está cuidando de você, que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, é o seu tudo. Romanos capítulo 14, você está em João, Atos, Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 17 em diante. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Muitos não têm paz. Muitos perdem noites de sono. Muitos não têm prazer de viver, alegria de viver. Vivem tensos, estressados, com a qualidade de vida horrível. Porque só se preocupam com a comida, só se preocupam com a bebida, com a roupa de vestir, para vestir, com a casa, com o carro, com as contas, e se esquecem do principal, que é o quê? O que o Senhor disse para buscar em primeiro lugar em Mateus 6,33. O reino de Deus é a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida, casa, carro, tudo mais que você precisar. Aí a pessoa vive sem paz, vive sem prazer de viver, que ela acha que a vida é isso. Não, olha o que o Senhor vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. É a pessoa viver em Cristo. Jesus é a justiça. É a pessoa praticar a palavra, ser um praticante da paz, ser uma pessoa justa. É justiça e paz. Você tem que ser a pessoa da paz, que onde você vai, você leva a paz, que não causa confusão, que não promove confusão, mas que promove a paz e a alegria no Espírito Santo. Mas muitos não têm vivido essa justiça, essa paz e essa alegria. E o Senhor quer que você viva, porque isso agrada a Ele. Está dizendo aqui no 18: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Então a pessoa que vive na justiça, fazendo o que é justo, sendo uma pessoa justa, nunca injusta, uma pessoa de paz, que segue a paz com todos, que quer paz com todos, até com o inimigo, que diz: eu não quero paz com essa pessoa, eu quero é guerra, que eu não gosto dela. Não quero paz, eu sou da paz e a alegria. E o Senhor não deixa a tristeza tomar conta do coração dela. Essa pessoa é agradável a Deus e aceita diante dos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quer dizer, se algo não vai trazer a paz, vai causar confusão, eu não vou seguir, eu não quero saber. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração, na minha mente, na minha casa, na minha família. Eu vou anular. Mas às vezes a pessoa sai do Evangelho, e é aí que ela perde a paz. Ela se esquece do Evangelho, aí que ela perde a alegria, aí que ela age de maneira injusta. Um homem
que ele e a sua família saíram do evangelho. Belém significa casa de pão. Jesus é o pão vivo. Eles saíram de Jesus. Eles saíram do lugar que futuramente nasceria o Salvador. Futuramente nasceria aquele que mudaria a história de toda a humanidade. E eles saíram para peregrinar em Moabe, quer dizer, ia só passar um tempo, depois ia voltar. Mas não voltaram mais, só voltou a mulher. Porque tanto o marido quanto os 2 filhos morreram. Quanta gente sai do evangelho, às vezes na intenção de voltar. Não, um dia eu vou voltar, um dia eu volto à igreja, um dia eu volto a orar. Não consegue, muitos não conseguem voltar. Alguns conseguem, mas a maioria não consegue. Você já está orando e pensando, falei, meu Deus, se tanta gente que se afastou da igreja. Mas não estou falando só daqui não, de todas as igrejas no geral. Tanta gente que você conhece já se afastou. Se estivesse ainda firme ou voltasse, cara, a igreja não teria espaço para tanta gente. Por isso nós temos que vigiar. Porque como o inimigo conseguiu afastar essas pessoas, tirá-las do evangelho, vai tentar nos tirar também. Porque essa exortação que você está ouvindo, elas ouviram um dia também. A palavra que diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, eles ouviram também, mas não tiveram cuidado. E precisam da nossa intercessão, da nossa oração, para que se arrependam e tenham forças para voltar. Tenham forças para voltar. Então eles saíram com a intenção de voltar e não voltaram. Olha o quanto perderam. A pessoa às vezes sai da igreja e ela perde muito. Lembra que eu falei? Foi de Belém que veio o Salvador. Quer dizer, eles saíram do lugar que futuramente o Salvador viria dali. Quer dizer, aqui no evangelho é o que você vai ter. Vai ter a sua bênção, é aqui. Não sai daqui. O seu futuro está aqui no evangelho. A sua salvação vem daqui. São dela para ir para onde não está. Cuidado. Não faça isso. Ruth capítulo 1. Vamos lá para terminar? Ruth, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Eu vou voltar. Acaba não conseguindo voltar. Acaba se perdendo. Então o bom é não sair, é permanecer. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quirion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Não vale a pena sair de Belém. Não vale a pena sair da casa de pão. Jesus é o pão da vida. É de lá que virá a sua salvação. É dele que virá a salvação da sua casa. Que virá a prosperidade, a paz, a cura, tudo. Você vai ver que depois Belém foi visitada com pão. Eles perderam. Era para ter permanecido. Às vezes a pessoa começa a enfrentar lutas, porque o Senhor não prometeu mais. Mesmo você estando na igreja, no centro da vontade de Deus, você vai ter lutas, batalhas. E é nessa hora que a pessoa sai para se aventurar e buscar ajuda, buscar a realização fora de Belém, fora da palavra, fora do evangelho. É aí que o inimigo consegue trazer o prejuízo para ela, como aconteceu nessa família. Os quais tomaram, primeiro então morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Que tragédia, hein? Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Meu amigo, não sai de Jerusalém. Lembra dos discípulos saíram de Jerusalém? O Senhor fez eles voltar. Não sai de Belém. Belém é a casa de pão, é a casa do Senhor. Não sai. Que quem perde é só você. Quem está correndo risco é você e também sua casa, sua família. Pastor, mas estou numa luta muito grande, e é perseguição, e é isso, meu Deus, eu vou continuar, vou guardar o meu coração, vou buscar o Senhor vai me ajudar. Essa fase difícil vai passar, eu vou vencer, eu vou superar, e eu vou melhorar também, porque o Senhor quer que eu venha melhorar, e eu irei testemunhar
irei testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. E assim valerá a pena. Amém? Nós vamos